Ah, vamos lá. Aqui é Ivalbert. Ah, eu vou apresentar o IOLO para a matéria de reconhecimento de padrões da especialização em ciência de dados. Quando se pensa em IOLO, pode-se pensar naquele meme You Only Live Once, só que esse IOLO que eu vou apresentar, ou que a equipe vai apresentar, não é esse IOLO, é o IOLO You Only Look Once, do Joseph Redmond, o Satoshi Divala, Ross Grishik e Ali Farhadi. O IOLO é, na realidade, um sistema de detecção. Aqui está um pequeno exemplo do que o IOLO pode fazer. Ele faz detecção de objetos de diversas classes. A depender da base de dados que ela foi treinada, ela pode detectar muitas classes ou poucas classes. Se observa na imagem que nem tudo está sendo detectado. Muita coisa é considerada como background, então não é considerado como um objeto, mas poderia ser, a depender da base de dados que se treine. O que é o IOLO? O IOLO é um sistema de detecção de objetos que utiliza uma rede neural convolucional em toda a imagem uma única vez. É um approach diferente quando comparado com os sistemas de detecção anteriores. Ele enquadra a detecção de objetos como um problema de regressão e ele retorna, e essa única rede convolucional ele retorna diversos, vou chamar de parâmetros, que são as caixas delimitadoras, a altura, a largura da caixa delimitadoras e as probabilidades de pertencimento a uma determinada classe do objeto que foi detectado. Algumas características do IOLO podem ser listadas aqui. Detectores anteriores propunham classificadores para fazer a detecção, para executar a detecção. A proposta do IOLO é ele entende o problema de detecção de objetos como um problema de regressão. Uma única rede neural fornece caixas delimitadoras e probabilidade de classe na imagem. É exatamente o que apresentou no slide, nos dois slides anteriores, aquelas caixinhas ao redor dos objetos que foram detectados. Essa arquitetura de rede única ela otimiza o desempenho em termos de tempo e acurácia. Comparado com o estado da arte, o IOLO comete mais erros de localização, mas é menos possível que seja um falso positivo no plano de fundo. Ou seja, na imagem que foi mostrada no slide anterior, que mostrava uma pessoa e um cachorro, observa que ele detecta certinho a pessoa e todo o resto da imagem é considerado como background. Então ele comete poucos erros de background, ele não detectou nada lá, ele detectou como background. Segundo os autores, o IOLO aprende representações gerais de objetos. Por exemplo, uma pessoa, ele aprende imagens de pessoas reais e consegue detectar pessoas em pinturas de pessoas, em representações de pessoas, como obras de arte e representações artísticas. Essa característica supera outros métodos como RCNN e DPM. Uma característica do IOLO é a detecção unificada, como foi comentado. Divide a imagem em uma grade de células, em grade S por S, por exemplo, 7 por 7 células. Cada célula prediz uma quantidade B de caixas delimitadoras e seus níveis de confiança. O que são essas
caixas delimitadoras, né? Elas são o que de fato está sendo predito pela rede neural, pela rede convolucional, que são 5 parâmetros que são saídos dessas, que compõem essas caixas delimitadoras. É o centro da caixa em relação à célula x e y, as coordenadas x e y, e a altura e a largura dessa caixa delimitadora em relação à imagem completa, e o nível de confiança dessa predição, que os autores chamam de IOU, que é a Intersection Over Union, que é o nível de confiança. Possui probabilidade condicional de cada classe do objeto detectado naquela célula. Ou seja, todas as classes vão ter uma probabilidade, todas as classes que foram consideradas naquele treinamento vão possuir uma probabilidade, e a maior, a depender do threshold, as maiores vão ser consideradas. A arquitetura da rede. Uma rede convolucional, na realidade, são várias camadas convolucionais, onde as camadas iniciais elas extraem features da imagem, enquanto as camadas totalmente conectadas fornecem as coordenadas e as probabilidades. Foi inspirado no GoogleNet para a classificação de imagens. Contém 24 camadas convolucionais, o YOLO V1, seguida de 2 camadas totalmente conectadas. E existe uma versão rápida do YOLO que possui apenas 9 camadas e menos filtros, mas os parâmetros são os mesmos da rede original, e o tensor de saída depende de como foi definido a dimensão do grid, como a imagem vai ser dividida, S por S, por o número de caixas delimitadoras por célula, que a princípio são 2. 5 são os parâmetros das caixas delimitadoras, que são altura, largura, posição x e y do centro, mais o nível de confiança, que é o parâmetro C. YOLO V1. Limitações, vamos lá. As limitações, o YOLO impõe forte limitação espacial nas caixas delimitadoras, uma vez que cada célula prediz somente 2 caixas e só pode ter uma classe. O que isso significa? Cada caixa delimitadora que é definida na saída da rede só pode pertencer a uma classe. Eu acho isso um pouco, bem óbvio, bem lógico, e eu não vejo muito como uma limitação. Eu acho isso lógico. Não sei se poderia uma caixa ter mais de uma classe, mas tudo bem. Tem dificuldade com objetos pequenos que aparecem em grupos, como cardumes, como revoadas de pássaros. O YOLO V1 tem dificuldade com esses objetos. Tem um problema do seguinte: é difícil generalizar ou predizer objetos com razão de aspectos não usuais. Por exemplo, objetos que aparecem em imagens, eles são achatados ou esticados ou muito compactados, o YOLO não consegue predizer muito bem, não tem um desempenho muito bom com esse tipo de objeto. Usa features relativamente grosseiras, pois possui camadas de subamostragem na rede. Então, intercaladas com as camadas convolucionais, existem camadas de subamostragem, e isso causa perda de informação. Cada subamostragem provoca uma perda de informação. Então, isso causa, é o que está sendo dito aqui, que são features relativamente grosseiros. A principal fonte de erros do YOLO é que a função custo trata erros do mesmo jeito para caixas pequenas e caixas grandes, ou seja, diminui o IOU para pequenos objetos. É por isso que ele tem dificuldades com objetos pequenos.
Olá, eu sou Ivy Gavazza, vou apresentar agora o YOLO V2. O YOLO V2 é um melhoramento com relação ao YOLO V1. Ele também é conhecido como YOLO 9000. Usa uma arquitetura de 19 camadas convolucionais, 5 camadas de max pooling e uma camada softmax para realizar a classificação dos objetos detectados. Isso torna a identificação de objetos na imagem, em que eles estejam em variadas dimensões, ou seja, alongados, achatados, torna essa identificação em várias dimensões mais fácil e corrige um dos problemas do YOLO, uma das limitações do YOLO V1, que foi comentado pelo Ivalbert, que é a dificuldade em identificar objetos pequenos ou objetos pequenos que estejam em grupos grandes de imagens iguais. Ele traz como principais novidades uma normalização em lote. Que é isso? A normalização em batch. Ele normaliza as camadas de inputs, escalando as ativações. Com isso, ele reduz a variação nas unidades de valor das camadas, deixando ela mais estável, sem que ela passe de uma escala muito grande para uma escala muito pequena, muito rapidamente. O aumento na resolução dos inputs é uma outra novidade do YOLO V2, em que ele aumenta a resolução da imagem que a gente vai passar pela rede convolucional. 4x224 para 448 por 448. E isso melhora a média de precisão em aproximadamente 4%. Outra novidade são as caixas âncora, que são responsáveis pelas predições das bounding boxes, aquelas caixas de detecção que o Albert comentou antes. Elas são determinadas dentro da base de imagens por uma clusterização, utilizando o K-means. Como que o K-means funciona? Ele clusteriza, particionando N observações dentro de K grupos, em que cada observação pertence ao grupo mais próximo da média. E isso faz com que as caixas de detecção, então, se aproximem cada vez mais das médias de centro imputadas no modelo. Isso dá mais precisão à detecção. Também o treinamento em multiscala é uma novidade do YOLO V2. Permite a detecção de imagens em diferentes ângulos e tamanhos. É aquilo que a gente comentou no início. As imagens, os objetos dentro da imagem que estiverem achatados, que estiverem em um ângulo diferente, e por isso não teriam sido detectados pelo YOLO V1, agora no YOLO V2 eles são detectados com facilidade. Também objetos pequenos, como uma revoada de pássaros em que eles tenham todos a mesma forma, mas estejam em ângulos diferentes, os pássaros serão detectados. Meu nome é José Maria de Souza, eu vou apresentar o YOLO V3. O YOLO V3 é extremamente rápido, preciso, em MPA, e medido a 0,5 intersection over union. Quando comparado nessas condições, o YOLO V3 alcança 57,9 APs a 50 a 0,5 over union em 51 milissegundos, comparado a 57,9 APs a 0,5 over union em 198 milissegundos do RetinaNet. Performance similar, mas 3,8 vezes mais rápido, podendo ainda se escolher entre velocidade e precisão, simplesmente alterando o tamanho do modelo. O YOLO V3 ainda é 1000 vezes mais rápido do que o RCCN e 100 vezes mais rápido do que o Fast RCCN. O YOLO V3 faz uma previsão da pontuação objetivada para cada bound box usando uma regressão logística. Nesta versão foram feitas pequenas alterações com relação à versão anterior, como Multiscale Prediction, um classificador backbone melhor, com 53 layers, DarkNet 53, contra 19 da versão 2, da versão anterior, que proporciona até 93,8% de accuracy a 78 frames por segundo.
revisão de classe usando técnicas de multilabel. Porém, os desenvolvedores fizeram uma troca da altíssima velocidade da versão 2 pela acurácia do YOLO V3. Também foram acrescentados elementos presentes em alguns dos algoritmos de ponta do mercado, como ausência de blocos residuais e a possibilidade de não pular conexões. O YOLO V3 usa uma variante de Darknet com 53 layers, que se acrescenta mais 53, tendo um total de 106 layers para a detecção. Por isso, o decréscimo na velocidade do YOLO. A detecção multi-escala se dá aplicando um kernel de detecção 1 por 1 em um mapeamento de features de 3 tamanhos diferentes em 3 lugares diferentes. Detecção em diferentes layers ajudam a resolver o problema anterior de detecção de pequenos objetos. Nessa imagem podemos ver a estrutura da arquitetura do YOLO V3 com seus 106 layers e os 3 pontos de aplicação das escalas do multiscale para detecção do YOLO V3. Como funciona o YOLO V3? Diferente de outras ferramentas de classificação que aplicam o modelo imagem em múltipla escala e posições, o YOLO aplica uma única rede neural em toda a imagem, de uma só vez. Esta rede divide a imagem em regiões e prevê bounding box e a probabilidade para cada região. Estas bounding boxes recebem pesos em funções de sua probabilidade de ser uma predição. A vantagem desse sistema é considerar toda a imagem na fase de teste, que permite obter uma predição baseada no contexto global da imagem. Essa estratégia também faz predições com uma única avaliação de rede, diferente da SCN, que requer milhares de avaliações para uma só imagem, tornando o YOLO mais de 1000 vezes mais rápido que a SCN. O YOLO performa bem em AP50, mas cai a performance conforme cresce o limite de I/O, indicando que o YOLO tem dificuldade em ter um bound box perfeitamente alinhado com o objeto. No passado, o YOLO tinha dificuldade de reconhecer pequenos objetos, mas agora se vê uma tendência reversa com uma performance relativamente alta para pequenos objetos e uma piora para médios e grandes objetos. Bom, agora vamos a um overview de uma implementação do YOLO em Python com OpenCV. Bom, iniciando a explicação da implementação do YOLO em Python e OpenCV, primeiramente nós carregaremos as bibliotecas de Python, o OpenCV, um parser de argumentos, o sys, o NumPy e o SPath. Logo após, nós inicializaremos as bibliotecas, as variáveis do OpenCV, o Confidence Threshold, o No Maximum Suppression Threshold, a largura e a altura da imagem de input dentro da nossa network. Também é passado definido alguns argumentos, né, para a gente passar para o nosso aplicativo, que é quando queremos gravar imagem, quando queremos gravar vídeo e quando não queremos gravar, quando queremos gravar pela câmera.
Logo em seguida, nós carregamos os nomes das classes. Para os nomes das classes, nós usamos a biblioteca do CocoNames. E em seguida, nós definimos as variáveis de configuração e de pesos para carregar as configurações e pesos já treinados da YOLO V3. E definimos a nossa rede, carregando o arquivo de pesos e configuração dentro da rede. Também setamos qual que vai ser o nosso back-end, o que vai receber, o que vai dar saída para a rede, para a imagem gerada, né, para o nosso resultado de detecção, e onde isso vai ser executado. No caso, dentro da CPU, e a nossa saída, o nosso back-end é o OpenCV. Definimos também uma função para a saída dos nomes, de onde a gente obtém os nomes dos layers, obtendo os nomes dos layers das camadas da rede e retornando esses nomes para o pós-processamento. Em seguida, nós definimos uma função para desenhar os bound box, onde são inseridas variáveis de class ID, de confidence level, do left, top, right e bottom da nossa frame. E aplicamos dentro do CV, desenhamos um retângulo, que é usando nossa frame, é o retângulo, seria uma bound box, o retângulo da bound box. Aplicamos o label na bound box e obtemos das classes, os nomes das classes, e aplicamos dentro da bound box o class ID, a classificação, o ID de classificação, e aplicamos isso dentro da nossa bound box. Definimos o tamanho dos labels e desenhamos também e damos saída com a bound box. Bom, aqui Valbert novamente, dando continuidade à explicação do código. Bom, é definida aqui uma outra função definida uma função de pós-processamento que recebe dois parâmetros, o frame, que é a imagem, o frame capturado, e as saídas da rede, depois da imagem passar pela rede, a rede fornece essas saídas. Tá? São definidas duas variáveis aqui, a altura e a largura do frame. São criadas 3 listas, o ID da classe, o nível de confiança, ou seja, com as probabilidades, uma classe para probabilidades, as confianças, nível de confiança, e uma lista para as caixas delimitadoras. Na saída é feito um loop nas saídas, onde esse loop possui um outro for alinhado que vai fazer uma varredura na matriz out, que foi produzida pelo for anterior. São capturados
os parâmetros de detecção. Essa linha aqui retorna a posição do maior score detectado, que foi criado aqui nessa linha anterior, e o nível de confiança recebe de scores o maior para aquela posição da matriz, para aquela linha, na realidade, naquele vetor da matriz que está sendo varrida. Se esse valor for maior do que o threshold de confiança, que no caso foi setado para 0,5 nessa implementação, nesse exemplo, são definidos aqui o centro da caixa delimitadora, as coordenadas x e y, e a altura e a largura da caixa delimitadora, sempre em relação à imagem completa, que é o frame height e frame width, definidos aqui em cima inicialmente. Left top são as distâncias da borda esquerda da caixa delimitadora para imagem, e o top é a distância da borda superior da caixa delimitadora para a borda da imagem, para a borda superior da imagem. A lista class ID é adicionado o ID da classe. A lista confidence é acrescida de um valor, e a lista boxes recebe outra, é acrescido um valor ao final dela. Note que todos esses três itens, essas três listas estão relacionadas. As caixas delimitadoras, o nível de confiança e a classe, elas todas são relacionadas. Ou seja, com esse ID de classe aqui, com essa nível de confiança que é adicionado, é que é desenhado o quadradinho acima da caixa delimitadora, que vai receber aqui o top left, o width e o height. Depois disso, são suprimidas as detecções redundantes, ou seja, detecções que resultaram numa caixa delimitadora que sobrepõe outras caixas delimitadoras. Então, esse método aqui do OpenCV é que faz essa exclusão das caixas delimitadoras redundantes, que se sobrepõem por mais de 40%, por mais de 0,4% da caixa de outras caixas delimitadoras, e a que tiver maior nível de confiança é que vai permanecer. Então é feito um for em cima dos índices retornados por esse método do OpenCV, e são extraídos algumas informações baseadas no índice, que é a caixa, o top, o left, a distância esquerda, a distância do topo, a largura, a altura, e ao final do for é que é desenhado a caixa delimitadora por esse método drawn pred. Vai receber o nível de confiança, o ID da classe, o nível de confiança e as coordenadas de altura, largura, distância para topo e para a borda esquerda. Em seguida, aqui é onde é processado de fato
os inputs, onde são processados os inputs. O inName é uma variável, um string, que é utilizado no método seguinte do OpenCV, que cria uma janela nomeada, é uma janelinha normal, uma janela do sistema operacional. Ela tem que ser nomeada e recebe essa string. E aqui define como a janela vai abrir, se maximizada, minimizada ou normal. Nesse caso aqui é normal. Definido o arquivo de saída, o nome do arquivo de saída, caso essa saída seja, caso tenha sido passado o parâmetro menos vídeo, o YOLO vai salvar a saída em um arquivo AVI. Aí vamos lá. Se o parâmetro passado na linha de comando for uma imagem, for image, menos image, ele vai apenas checar se a imagem existe. Se ela não existir, ele vai disparar um erro e vai sair disparando o erro, um código de erro -1. Caso exista, a variável cap é criada e esse método do OpenCV ele recebe a imagem como parâmetro, no caso o caminho da imagem, e o arquivo de saída é o próprio nome da imagem, extraída a extensão, concatenado com essa outra string aqui, para fazer o arquivo já com a imagem detectada e com as caixas delimitadoras ao redor dos objetos detectados. Caso o parâmetro seja um vídeo, novamente é checado se o arquivo de vídeo existe. Se não existir, ele sai do script e lança um código de erro. Caso exista, a variável cap ela é criada pelo método Video Capture do OpenCV, que recebe como argumento o vídeo, o caminho para o vídeo. E o arquivo de saída ele é o próprio nome do vídeo, extraída a extensão, concatenado com mais essa string, que vai ser o arquivo de saída com a detecção. Caso contrário, não seja passado nenhum parâmetro nem de vídeo nem de imagem estática, essa implementação vai capturar a imagem a partir da webcam, e a variável cap recebe esse parâmetro que vai ser a webcam, que é entendido como webcam. E no caso do vídeo, no caso do parâmetro passado na linha de comando ser um vídeo, ser a detecção de um vídeo, não webcam e não imagem estática, é preciso criar um video writer, que foi dado o nome aqui da variável video writer. Existe esse método do OpenCV, que recebe os parâmetros, o nome do arquivo de saída. Aqui é o tipo de arquivo de saída, o tipo de vídeo que vai ser de saída. Aqui é a quantidade de frames por segundo. Próximo parâmetro é a largura e a altura da imagem, que é extraída, deixa eu ver aqui, próprio frame, é extraída da própria imagem, extraída do próprio vídeo. Ele mantém o mesmo tamanho de vídeo que ele recebe. De novo o Ive aqui para explicar a parte final do código que executa o procedimento de detecção de imagem. Nesse while que vocês estão vendo na tela, ele seta a janela de captura. Como assim? Esse wait key ele está literalmente esperando uma tecla ser acionada para que ele, caso seja uma webcam, ele pare o processamento, ele pare esse while. Se for
uma imagem ou um vídeo, ele vai trazer o hasFrame, que hasFrame, frame e cap.read, que é um booleano, e o frame. E, no caso do vídeo, ele vai até toda a extensão do vídeo, capturando frame a frame, até que ele chega no break do while e a gente passa para a próxima linha. Nessa próxima linha, que tem a variável blob, ele vai criar 4D blob. O que é um blob? Um blob é um binary large object, ou um objeto binário grande, do frame que ele acabou de capturar, tanto do vídeo quanto da imagem estática. Então, você vê aqui os parâmetros de largura e de altura para que ele crie essa blob a partir da imagem que foi imputada e que foi capturada anteriormente. Ele passa esse blob que foi criado pela rede, que foi definida lá em cima, que é a net, para obter a variável outs, que retorna os nomes das camadas de retorno, de classificação, que também foram setadas lá em cima, também pela rede net. Então, a gente passa para a função de pós-processamento, que pega os parâmetros de frame e os parâmetros da variável outs, e ela faz o tratamento removendo as bounding boxes ou caixas de detecção de confiança, e também fazendo a análise citada anteriormente por José Maria de caixas de detecção que se sobrepõem, ou seja, ela tanto retira as que estão abaixo da fronteira de confiança de 5%, como fazem a análise das caixas que se sobrepõem e que estão ali a 4%, fazendo a remoção das caixas que se sobrepõem. Então, agora nós temos a parte em que a variável t, underline, em que a gente vai, o código, ele seta todas as informações de performance daquela detecção. Ele retorna o tempo de informação, de geração da informação, de inferência, quanto tempo o código, o procedimento está levando para detectar e para jogar na classe correta, e também traz o tempo de retorno das camadas de detecção. É possível enxergar na linha 160, na linha 159 e 160, que ele concatena, ele primeiro faz a label, pegando o tempo de detecção e a frequência, e depois ele concatena fazendo uma string que vai aparecer no canto superior esquerdo do vídeo. Caso seja uma webcam, você vai visualizar ele sempre. A cada frame que ele for, você vê a performance dele em tempo real. Então, finalizando, ele vai, se for uma imagem estática, ele vai dar o resultado, que é a imagem com os desenhos de bounding boxes, e ele gera o output desse arquivo. E se for um vídeo, tanto o vídeo quanto a webcam, ele subscreve a imagem do vídeo, os frames do vídeo, com as bounding boxes e mostram essa detecção em tempo real, ou no arquivo de vídeo que é E aqui temos, nesse slide, um exemplo de um resultado de uma detecção feita em webcam, sendo em tempo real, à medida que os objetos vão sendo inseridos no frame, o modelo já consegue detectar eles com apenas uma olhada, como foi apresentado anteriormente, e esse é o resultado mais incrível assim do modelo escolhido, porque é só ligar uma webcam e qualquer objeto que você coloque no frame, o modelo consegue, com certa rapidez ali, a gente pode ver que ele levou 2 segundos, e com bom nível de confiança, a gente tem aqui a probabilidade, a gente tem
e 99 um para a pessoa e 99% de certeza para o controle. Então essa foi a nossa apresentação do YOLO, You Only Look Once. Nós somos a equipe composta por Ivalbert Pereira, Ivi Gavaza e José Maria Souza. Obrigada.